Meus amados queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Quero deixar aqui meu abraço a todos, a minha gratidão a vocês, tanto do Instagram quanto do Kawai, né? Vocês estão aí me assistindo, compartilhando, comentando, muito obrigado. Continue comentando, continue compartilhando nossos vídeos. Dessa feita eu vou aqui falar um pouco sobre o capítulo 11 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 4, eu quero ser bem conciso, mas eu vou tentar aqui resumir o máximo possível. O 4 e o 11 diz assim, ó: ao receber a notícia, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Versículo 6 diz: quando, pois, soube que Lázaro estava enfermo ou doente, ainda se demorou 2 dias no lugar em que estava. Quando Jesus soube que Lázaro, seu amigo, estava doente, ainda demorou ou permaneceu 2 dias no lugar. Meus amados e queridos irmãos, serei breve como falei, mas se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, curta, porque é uma bênção de Deus. Amados irmãos, estamos vivendo em dias caóticos, em dias turbulentos, né? Com tantas coisas que está acontecendo que a gente fica um pouco atordoado. Mas vemos que há situações em que nós não podemos fazer nada, humanamente falando, nada. Mas Jesus, ele pode fazer tudo. A última palavra é de Jesus. Então, no versículo 4, Jesus está em um outro lugar, Jesus está num lugar chamado Betânia. Não a Betânia de Marta e Maria, onde Jesus sempre estava. Jesus sempre ia em Betânia e parava ali, e tomava um cafezinho, jantava, almoçava com o seu amigo Lázaro, Marta e Maria, que eram os 3 irmãos que estavam ali naquela residência onde Jesus sempre estava presente. Mas houve um tempo que Jesus foi necessário sair dali para uma outra região, chamada também de Betânia, era uma outra aldeia além do Jordão. Dessa aldeia de Marta e Maria, distava de Betânia até Jerusalém 18 estádios, que equivalia aí a quase 3 quilômetros, ok? Quase 3 quilômetros. E de Jerusalém a outra Betânia distava aí mais 30 quilômetros. Se não me foge da mente, Jesus estava no outro lado do Jordão, ali na região da Pérea, mais ou menos assim, se não estou enganado. E ali, para Jesus voltar para Jerusalém, seria 30 quilômetros, como já falei, de Jerusalém para Betânia, de Marta e Maria, mais aproximadamente 3 quilômetros. Jesus está lá com seus discípulos, porque anteriormente queriam o apedrejar, e Jesus sai do meio daquele povo e vai para o outro lado do Jordão. Quando Jesus está lá, chega o mensageiro e diz: Senhor, o teu amigo Lázaro está muito doente, está muito enfermo. Aí ele recebe essa mensagem no versículo 4 do capítulo 11 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, né? João capítulo 11, versículo 4. E Jesus recebe essa notícia e fica tranquilo, aparentemente tranquilo, tudo em paz. O mensageiro volta para casa e Jesus permanece, segundo o versículo 6, no mesmo lugar. Ainda permanece 2 dias. Mas tinha um dia que o mensageiro saiu de casa para chegar até Jesus. Jesus permanece 2 dias, resultando aí em 3 dias. Não nos é relatado nem biblicamente, nem historicamente o que Jesus fez durante esses 2 dias que ele ficou naquele lugar, depois de receber uma notícia tão trágica que seu amigo estava morrendo. Jesus fica ali 2 dias, mas após 2 dias ele se inquieta e diz aos seus discípulos: vamos para Betânia, porque eu preciso fazer algo lá, eu preciso que a glória de Deus seja manifestada lá. É o versículo 4 que responde isso. Ele diz que para que a glória de Deus seja manifestada através de seu Filho Jesus. Quando Jesus diz que esta enfermidade não é para a morte, ele está dizendo, ele está mostrando à humanidade, não somente aquele grupo de discípulos,
mas Jesus está fazendo um paralelo aqui, uma comparação a toda a humanidade. Quando nós vemos Jesus dizendo que aquela enfermidade não é para a morte, e quando Jesus chega na aldeia de Marta e Maria, chamada Betânia, e Lázaro está morto, há uma aparente contradição, e nós dizemos assim: por que Jesus disse que essa enfermidade não era para a morte se Lázaro está morto? Parece uma contradição, mas não é. Paralelamente, Jesus está dizendo que a enfermidade da humanidade, o pecado, levará o homem para a morte, não a morte física, mas a morte eterna. E Lázaro não morreu eternamente, Lázaro morreu fisicamente. Então Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, ou seja, Lázaro ressuscita e volta a morrer. Então aquela enfermidade não levou Lázaro à morte eterna, não levou Lázaro a morrer. A morte eterna é uma morte que você é separado de Deus eternamente. A humanidade está mergulhada num pecado, numa doença chamada pecado, que esta enfermidade ou esta doença leva o homem à morte, não a morte apenas a morte física, mas a morte espiritual e eterna, uma separação eterna de Deus. Mas, queridos, quando Jesus parte para lá e chama seus discípulos, os discípulos se aperreiam, né, como diz aqui no Nordeste, fica angustiado: Senhor, agora há pouco queriam nos apedrejar, o Senhor quer voltar para lá de novo? Jesus disse: olha, não há 12 horas no dia, quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Até porque em Israel não era permitido, não era bom andar à noite por causa dos perigos noturnos. E Jesus, ele vem, durante o dia ele sai do seu lugar com o seu discípulo e vem até Jerusalém, gastando aí 30 quilômetros, hein? Aproximadamente um dia. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, já tem 4 dias que Lázaro está sepultado. Só que Jesus, ao chegar lá, ele fica triste por ver tanto choro, tanto desespero, que Jesus pede para que o levasse até o túmulo. Isso provando que Jesus estava ali comovido, como diz o versículo 33, que ele perturbou-se dentro de si. Então Jesus chora monologamente, ele está chorando, e pede para que o leve até o sepulcro. E lá chegando, Jesus dá ordem para que o defunto saia, e o defunto sai enfaixados, né, com faixas funerárias. Isso quer dizer, meus amados irmãos, que muitas vezes estamos prontos para fazer algo, mas alguma coisa está nos detendo, algumas coisas está nos prendendo para que não possamos fazer. Depois eu vou falar essa segunda parte do deter com essas faixas, mas aqui eu quero finalizar dizendo que a morte de Lázaro não ficou ali na sepultura. A morte de Lázaro, para muitas pessoas, significa dizer que muitos estão aí desesperados, angustiados, e muitas pessoas até se matam por achar que não tem mais solução, por achar que não tem mais jeito. Mas a palavra de Deus nos diz que esta morte, que essa enfermidade não acabaria em morte, ou seja, que o problema de Marta e Maria tinha solução, que o problema de Marta e Maria tinha uma solução. Então Jesus foi para lá para mostrar que ele é o Deus que ainda faz milagre. E outra coisa interessante é, se Jesus chegasse ao terceiro dia, segundo o costume judaico, segundo o tabu judaico, Jesus não tinha feito milagre, porque para alguns algumas pessoas podiam morrer e chegar a ficar até em coma durante esses 3 dias e depois tornar a vida. Então Jesus chega no 4º dia, porque chegando ele no 4º dia, já estava decretado pelos médicos, já estava confirmado pelo médico realmente a morte. E aí, se o indivíduo ressuscitasse, seria algo extraordinário, era algo fora do comum, fora do raciocínio humano. Então Jesus chega e prova para todo mundo que ele ressuscitou a Lázaro. O milagre foi maior, a demora foi grande, e a angústia foi grande, porque muitas vezes nos angustiamos por ser tão grande a luta, a dor, né? A espera é angustiante. Mas o maior milagre, ou a melhor coisa, é esperar com paciência no Senhor.
porque grande é o milagre. Então, às vezes as coisas parecem tão invertidas, parecem não ter mais solução, parecem insolúvel, mas quando a solução chega, aí você vai dizer, valeu a pena lutar, valeu a pena esperar, valeu a pena sofrer. Então, vale a pena esperar no Deus que servimos. Que Deus abençoe e um forte abraço a todos, em nome de Jesus.